Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui para mais uma aula de História do Superconcurso. Show! Galera, falando sobre o primeiro reinado agora, vamos falar sobre o primeiro reinado. Primeiro reinado, para você que não manja nada, a gente falou sobre a independência do Brasil, que acontece em 1822, tá? E a gente vai falar sobre os primeiros passos do primeiro reinado. A primeira coisa que a gente vai falar hoje, né, as coisas que a gente vai falar hoje, na verdade, são sobre a reação ao processo de independência, como se reagiu ao processo de independência no Brasil e em Portugal, e como ficou a organização jurídica do Estado brasileiro, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o primeiro reinado, ou seja, a independência do Brasil, o começo de Dom Pedro I governando o Brasil como império, vai ser chamado assim, Brasil Império. A partir de 1822 a gente vai começar a chamar o Brasil, que era Brasil Colônia, período de Brasil Colonial, de Brasil Império, ou Império Brasileiro, tá? Qual é a reação ao processo de independência? No Brasil, a reação ela é variada, ela é distinta. Vamos lá. No Sudeste brasileiro e no Sul, a configuração dos estados é mais ou menos a mesma. Mas tem um problema. No Nordeste, vários lugares, que você hoje chama de estados, não fazem parte do que seria o Estado brasileiro. Não? Não. O Grão-Pará, o Piauí, o Maranhão não aceitam a legitimidade de Dom Pedro I, ou seja, da independência do Brasil. Outros lugares nem pertencem ao Brasil ainda, como é o caso da região do Prata ou da região da Cisplatina. A gente vai falar sobre isso quando falar sobre a Guerra da Cisplatina, tá? Em breve. Então, são territórios que ainda não pertencem ao território brasileiro ou não reconhecem a legitimidade, apesar das tropas do Império Brasileiro, agora Império Brasileiro, tem grande força militar nesses lugares, principalmente no Nordeste brasileiro. Galera, então a reação no Brasil é basicamente essa. Primeiro, alguns lugares que o Brasil tem interesse, como a região da Cisplatina, né, que ali vai dividir o que seria o Rio Grande do Sul e o que hoje é o Uruguai, tá? E lá em cima, no Nordeste, a gente tem também a falta, na verdade, o não reconhecimento de legitimidade do Império Brasileiro, né, da independência. Bom, então essas são as relações locais, digamos, nacionais. No que se refere à reação em Portugal, existe uma tentativa de voltar, né, de voltar o quê? A colonização. Por mais incrível que isso pareça, né? Os portugueses ainda têm a vontade de fazer com que o Brasil tenha seja de novo colônia de Portugal. E aí a gente já pode passar, na verdade, para o próximo tópico, que é a organização jurídica do Estado brasileiro. Vamos lá. Juridicamente e politicamente, o Estado brasileiro vai se dividir nos estados que já existem, com algum poder, mas a concentração que era até então do rei, nesse caso vai passar para o imperador. A gente vai ver como o Dom Pedro I é concentrador de poder, tem características absolutistas, mas os estados eles vão querer cada vez mais autonomia. Isso não vai acontecer no primeiro momento, vai haver um conflito, mas o que a gente precisa entender de começo? Existem dois grandes partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Não é exatamente um partido como você conhece hoje, político, tá? Mas fica desse jeito só para facilitar o seu pensamento. Então a gente tem o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, evidentemente, que é o quê? A colonização, a recolonização do Brasil. Só que o Partido Brasileiro, ele é dividido em duas partes, tá? Os conservadores e os liberais. Os conservadores querem que o Brasil adote um sistema monárquico, tá? Conservador, né? E os liberais querem que o Brasil adote um sistema democrático liberal, um burguês liberal, tá? Ou seja, um império, mas que tenha características burguesas. Então, cada um, apesar dos dois defenderem a independência, de certa forma, a legitimidade da independência do Brasil, os dois têm projetos políticos distintos para o futuro do então Brasil. E é a partir dessas ideias de conservadores e liberais que a gente vai discutir sobre como é a sociedade brasileira no primeiro reinado, tá? É uma aula curta, mas importante para você entender que o Brasil então vai se configurar em duas ideias políticas distintas, a dos conservadores e a dos liberais. Existe uma frase bem conhecida que cai em vários concursos que diz o seguinte, de um texto da época: nada mais conservador que um liberal. Isso, o que isso quer dizer, afinal de contas? Quer dizer que os dois querem poder.
né? Os dois têm ambições de poder. Isso é muito importante quando a gente for estudar regência, que também terão conservadores e liberais, os mesmos. Então a gente vai falar muito sobre esses dois nomes, conservadores e liberais. Projetos políticos diferentes, mas os dois afirmando a independência e a legitimidade do Brasil. Beleza? Um forte abraço, fiquem atentos para as próximas aulas.